montar uma carteira de investimentos com apenas R$ 170 por mês e alcançar uma meta de 20% de rentabilidade ao ano. Será que isso é possível? É esse o nosso desafio e eu te convido a participar de mais um episódio da série 10% do seu salário. Tem muita coisa boa por aí. Se você não assistiu o primeiro episódio, vai lá no canal, maratona ele, você vai entender tudo que a gente fez. Estamos no segundo episódio e saiu coisa boa, viu? Eu acredito nisso, vamos ver se você concorda comigo. Primeiro, a gente vai entender o que tinha, depois a gente vai entender o que foi feito com o novo aporte de R$ 170 meu, R$ 170 da minha esposa, ver quais os investimentos que a gente fez. Só que a gente tinha uma opção para o dia 21. E aí a gente vai contar isso no detalhe como é que fica. E depois vamos falar como a gente fez todas as operações no detalhe. Então vamos para a prática. Chegamos aqui na nossa conta de investimentos e no meu caso é no EQI Investimentos, mas isso independe de qual seja, onde esteja aportado o seu dinheiro, ou seja, de onde você coloca o seu dinheiro. Pode ser em qualquer banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, no Bradesco, né, que usa o Ágora Investimentos, e qualquer um, Nubank, Inter, mas eu vou fazer aqui no meu e você faz aí no seu. Tá? Mas não, lembrando que não é recomendação de compra, aqui a gente mostra que é possível investir com pouco dinheiro, investir com muito dinheiro e buscar uma liberdade financeira de maneira honesta e tranquila. Vamos lá? Então, só dando uma recapitulada, a gente no mês passado, no dia 3 de julho, a gente investiu R$ 170 meu e R$ 170 da minha esposa. Então, o que é que a gente fez? No mês passado eu fiz dois aportes separados. Eu fiz como só fiz um de 170 e completei, depois fiz outro de 170 e completei, para te mostrar que é possível que você faça, se você for solteiro, ou se você não quiser unir a conta com a da sua esposa ou da sua namorada. Mas, se for junto, você ganha possibilidade de volume. E aí, eu e minha esposa aqui, a gente tem tudo junto, então a gente faz a conta junto. Tá? Então, vamos seguindo. Então, a gente fez aqui ó, o investimento de R$ 170 cada um. Depois, fizemos a compra do BOVA11 com as opções e ganhamos o prêmio das opções. Aqui ela descontou e aqui ela cobrou uma taxa de 1 centavo. Então, encerramos nosso vídeo passado com 72 centavos, só que ela não tinha cobrado essa taxa ainda aqui, que é uma taxa da B3, tá certo? E não do banco. Cobrou, ficou 71 centavos. Como a gente faz aluguel de ativos, e é por isso que eu digo que o Inter ele tem um pouquinho mais de vantagem do que o Nubank, porque o Inter você pode ter a carteira remunerada e o Nubank não tem. Então aqui, ó, durante esse processo, esse período que a gente não acessou, a gente ganhou 5 centavos com aquelas duas cotinhas de BOVA11 que a gente tinha, sendo de aluguel. Então saiu de 71 centavos para 76 centavos. E aqui, pessoal, foi um evento inédito, tá? É muito raríssimo acontecer isso, mas ocorreu. Teve um bugzinho na B3 e ela fez um débito de 68,87 e no dia seguinte ela fez o crédito devolvendo. Tá? Então zerou aqui. Mas o que é que ocorreu com isso? Como a nossa conta tinha pouco saldo, quando ela fez o débito de 68,87, nossa conta ficou negativa por um dia. Então, com isso, o EQI e o BTG, o EQI é uma white label da BTG, ela gerou um juros e um IOF no total de 44 centavos. E é por isso que eu demorei de fazer o vídeo. Estava conversando com a EQI
para que eles devolvessem esse valor de 44 centavos, que é indevido. Eles já entenderam, estão analisando e me informaram que ainda deve demorar mais uma semana e que eu poderia gravar o vídeo por isso, tá? Então a gente está em conversa, eu acredito que eles vão devolver esse valor, mas ainda não fizeram, então vai ter esses 44 centavos a menos. Mas vamos para frente. E como virou o mês, no dia 4 de agosto, eu e minha esposa, cada um depositamos mais R$ 170. E agora a gente vai falar o que é que a gente fez com esse novo aporte. Então vamos para o nosso home broker e a gente fez aqui, ó, no dia 7 de agosto, 3 da tarde. Então o que é que a gente fez? Vou botar aqui uma ferramenta que dá um destaque. Vamos lá. Então a gente primeiro compramos com o aporte que a gente tinha de R$ 170 cada um. Nesse período, não sei se vocês acompanharam, mas a BOVA chegou a ficar em R$ 174 e teve, na sexta-feira, uma redução, uma promoção, vamos chamar assim, para R$ 169,58. Eu falei, vou aproveitar e comprei as duas BOVAs 11 por R$ 169,58. A partir do momento que eu compro a BOVA, eu tenho o direito de fazer uma venda coberta. E aí eu fiz essa venda coberta de opção, uma venda de call, né, para duas unidades que eu tinha acabado de comprar, na mesma opção que a gente fez no mês passado. E aí eu vou te explicar essa estratégia que aumenta a rentabilidade. E ganhamos R$ 1,95, ou seja, para o vencimento do dia 21 de agosto. Então, ainda esse mês, a gente encerra essa opção e vai ter a oportunidade de melhorar nossa rentabilidade. E a gente tinha comprado, no mês passado, 3 Klabin a R$ 3,20 e poucos centavos, se eu não me engano. A gente vai verificar isso no detalhe. E eu fiz essa venda porque ela tinha já rentabilizado e estava com 3,62. Vendemos 3 clabinhos aqui, ó, venda de 3 unidades a preço médio de 3,62. E aqui está o ativo, Klabin F de fracionário, porque não é lote de 100 em 100. Quando é poucas unidades, coloca um F atrás da ação. E eu fiz a compra, como a gente tinha somente os 1,95 vezes 2 que a gente recebeu da opção, mais os R$ 10 aqui, a gente tinha R$ 15. Então, um fundo imobiliário, normalmente de R$ 10, vai pagar em torno de 10, 11 centavos. O que é que eu fiz? O VGHF, que é um fundo imobiliário de papel, ele está bastante descontado. Tem a Datacom, ou seja, no dia 31 e paga no dia 7 do 9. Então, 7 do 9 a gente vai receber 18 centavos. Então, era a melhor oportunidade com R$ 15 para a gente aproveitar. Então, eu fiz esta compra de três cotas do fundo imobiliário VGHF 11 de R$ 5,26. Vamos agora para a planilha, para entender isso, e depois a gente mostra na prática como se faz essas operações. Então tá tudo lançado aqui, tudo que ocorreu. Tá? Então a gente, aqui é o do mês passado, paramos exatamente aqui onde a gente comprou, olha lá, 3 cotinhas de Klabin a R$ 3,41.
totalizando R$ 10,23. Então, tivemos um centavo de cobrança de corretagem, ganhamos 5 centavos de aluguel das nossas duas Bovas 11. Tivemos o erro da B3, né, de mais 68 menos 68, então somando aqui dá zero. Tivemos os 44 centavos do erro da EQI. Fizemos o aporte meu e de Lília, então o que está pretinho aqui ó, é positivo e o que está vermelhinho é negativo. E compramos duas cotas de Bova 11. Então, se a gente clica aqui, ó, ver, a gente vê aqui, ó, aqui em cima, 169,58 vezes duas cotas, né? E ele está negativo aqui, então ele fica vermelhinho. Então, dá duas cotas que dão um total de 339,16. Depois fizemos a opção, a mesma daqui, para ficar fácil de administrar. Então, a gente já tinha feito duas cotas no mês passado de Bova H171. Mantivemos fazendo Bova H171 de 3, e recebemos R$ 3,90, ou seja, R$ 1,95 por cada opção venda de call da Bova. Tem um vídeo explicando sobre venda de call e sobre opções. Se você está começando, esse é o primeiro vídeo seu no canal, dá uma maratonada, tem a explicação no detalhe. Eu garanto que você vai entender. Vendemos a nossa Klabin e recebemos R$ 10,86. Então, pessoal, e compramos 3 cotas do fundo imobiliário VGHF 11, que está bastante descontado, como a gente tinha R$ 15, e a gente comprou essas 3 cotas. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Você vem no site Investidor 10, digita aqui VGHF 11, ele vai abrir aqui o fundo imobiliário, a cota 5,23, tá? Você clica aqui em dividendos e você vai perceber aqui, ó, que legal, a informação toda aqui, ó, que ela normalmente paga entre o dia 7 e 8 de cada mês e deve pagar em torno de 6 centavos por cota. Então, é uma rentabilidade relativamente boa. Vou fazer a conta aqui dessa rentabilidade do dividendo. Como é que faz, Bernardo? Você vai pegar os 6 centavos que ela vai pagar por cota e divide pelo valor da cota, que é 5,23. Vamos confirmar aqui. 5,23, perfeito. Então, dividindo 6 centavos por 5,23 vezes 100, a gente tem uma rentabilidade de 1,147. Ele está dizendo aqui que dá ao ano 16% de rentabilidade. Então, a gente aportou os nossos R$ 15 nessas 3 cotinhas. Vamos voltar aqui para a planilha. Então, já lançado todas as contas na planilha, a gente fez uma opção, que é essa aqui. Então, a gente lança aqui uma venda de call, venda, com vencimento para 21 de agosto, com um strike de 171, exatamente igual esse aqui, tá, pessoal? Bova 11, só que nesse caso a gente comprou mais barato do que a gente havia comprado. Ou seja, se a gente for exercido, se no dia 21 de agosto o valor do Bova 11 tiver maior que 171, a gente vende a nossa cota 171 e ganha esse resultado, que nesse caso vai ser um pouco maior do que essa aqui. Tá? E se tiver menor, a gente fica com as nossas cotas
e faz outra opção, tá? Então, a gente vai chegar nesse passo aí. Então, vamos lá. Essa linha aqui, ó, é de investimento. Quanto de dinheiro você já investiu? Quanto de dinheiro a gente chama de aporte? Quanto de dinheiro você já colocou, tirou do seu bolso para fazer um futuro melhor? Então, fizemos 170, eu 170 de minha esposa no mês passado, e nesse mês 170 da minha esposa, 170 mil, tá? Então aqui, ó, e a gente vai anotando. No mês passado a gente fez R$ 10,30 com as opções, e nesse mês já fizemos R$ 3,90. Da onde vem esses 3,90? Do R$ 1,95 vezes as duas opções que a gente fez. Ah, Bernardo, então quer dizer que o mês passado foi melhor do que esse mês? Esse mês vai ser muito melhor. Mas vamos chegar lá. A gente fez também a venda da Klabin com um lucro, né, uma rentabilidade. A gente comprou no mês passado por 10,23 e vendemos por 10,86. Então ganhamos 63 centavos. Eu anotei aqui no comentário, né, que é um swing trade na Klabin 3. O que é swing trade? Swing trade é aquilo que é diferente do day trade. Day trade, trade é negócio em inglês, day é dia. Então, se você negociar no mesmo dia, ou seja, comprar e vender no mesmo dia, uma cota, uma ação, um ETF, um fundo imobiliário, é um day trade. Se você comprou hoje e vendeu amanhã, aí já se chama swing trade, ou seja, tem um prazo maior que um dia para aquela negociação. Então, como a gente comprou a Klabin no mês passado e vendemos esse mês, chama-se swing trade. É um nome meio esquisito, né? Também acho, mas é assim que o mercado chama e vocês, como são bons investidores, precisam saber. Então, aqui, pessoal, nessas primeiras colunas, é a parte do fluxo de caixa, o saldo, o extrato da nossa conta. Então, a nossa previsão é para ter 14 centavos de saldo, ou seja, buscamos explorar o máximo possível para fazer o aproveitamento do nosso dinheiro, ou seja, já que a gente está colocando para investir, vamos tentar investir o máximo possível. E é isso que a gente está buscando aqui. Aqui nessa primeira coluna é investimento, ou seja, até hoje a gente já investiu R$ 680, ganhamos com ações, com opções, tá? Olha aqui, ó, essa coluna das opções. Já ganhamos com opções até hoje R$ 14,56 e ganhamos com o que a gente chama aqui, ó, de ganho de capital, ou conhecido como um lucro, né? Um ganho de capital, ou seja, a gente comprou de 10,23 e vendeu de 10,86, tá? Essa outra coluna aqui a gente ainda não teve, mas no mês que vem a gente vai ter, que são os proventos, tá? Então, da onde vem esses proventos? Desse fundo imobiliário VGHF, eu espero que a gente tenha aqui cerca de 18 centavos, que são os 3 cotas que devem pagar 6 centavos. E aí a gente vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, tá? Mas essa é a nossa expectativa. Então, aqui embaixo, a gente tem um panoramazinho do nosso dinheiro investido. Investimos um total, ou seja, eu tirei do meu suor e da minha esposa R$ 680 e já ganhamos até agora, ou seja, se eu vender tudo e transferir, eu tenho R$ 15,19. Então, no total, eu tenho 695,19. Isso dá 2,23% de rentabilidade. Essa rentabilidade é boa? Eu entendo que é excelente. Como assim? Vou abrir uma planilha aqui que eu tenho, tá? Para a gente entender mais ou menos o que seria isso. Eu tenho aqui essa planilhinha, ó. Se eu botar aqui 2,23, daria
30% ao ano. Já bate nossa meta, bacana, né? Mas o que é que a gente vai mostrar? Que, como as nossas opções são para o dia do vencimento 21/8, se a gente for exercido e tiver que vender elas, a gente compra novas cotas e vai ter um lucro ali. Se a gente não for exercido, a gente permanece com as nossas cotas e refaz esse investimento. Então, vamos lá, vamos ver o que é que isso significa. Então, vamos aqui agora para o home broker. Então, vamos aqui, módulo de opções, para 18 de setembro. Se você não tiver o EQI, o BTG, o Necton, você pode vir aqui em opções NET, BOVA 11. Então vamos lá, uma call, (21/8), não, a gente vai escolher agora 18/9. Então 18/9, call, BOVA 11, aqui a cotação, e aí a gente vai, seja, vamos ver aqui se a gente pegar, vamos olhar aqui primeiro, então, ó, cotado 169,42, tem uma diferencinha, tá? Normalmente o home broker é mais preciso, porque aqui ele faz a atualização de 15 em 15 minutos, e aqui ela é mais imediata. Então, acredito que esse valor aqui esteja mais preciso. Mas vamos lá, isso não muda. Então, se a gente vier e fizer uma venda de call, venda de call na cota 1,60, a gente ganha um prêmio de R$ 5,17. Como a gente tem 4 cotas, a gente vai ganhar cerca de R$ 20,68. Então, se ocorrer este cenário, tá? E a gente já está aqui fazendo uma previsão, um estudo, a gente vai ganhar mais R$ 20,68. Botar só R$ 20 para ter uma ideia. Nossa rentabilidade, olha lá, vai de R$ 2 para 5,18%. Bernardo, por que você sempre gosta de falar em percentual? Pessoal, isso é muito importante. Por quê? Porque aqui eu estou lidando com R$ 170, mas eu não conheço o seu perfil. Pode ser que você queira investir R$ 2.000, R$ 10.000, R$ 100.000. Então, falando em percentual, isso vai poder te dar uma ideia de valor recebido, né? Então, se a gente, como a gente viu aqui, ó, 30,2% ao ano, significa que se você tiver 100 mil, né, você vai ter no final do ano 130 mil de rentabilidade, de valor financeiro, né? Ou seja, você investiu 100, vai ter 130. E é muito bom. Tá? Então, por isso que eu gosto de falar sempre em percentual, porque eu não sei qual o montante de valor que você pode aportar. A gente faz aqui R$ 170, que eu acredito que todo e qualquer brasileiro que tenha vontade e persistência consegue aportar esse valor. Tá? Então, se a gente conseguir, se em 21 de agosto tiver menor que 171, a gente vai permanecer e vai conseguir fazer uma nova venda de call. Se tiver a maior, que 171, a gente vai vender a 171
e vai receber o valor financeiro. E aí vamos ver quanto a gente vai conseguir comprar e aportar, tá? Mas mesmo assim, eu acredito que pelo menos umas 3 a gente vai conseguir comprar e vai também poder fazer a venda de call, ganhando pelo menos mais R$ 15 ainda esse mês. Ou seja, se a gente encerra dia 21, lá para o dia 23, 24, eu vou estar fazendo essas operações. Vou estar gravando até o dia 25, 26 para vocês e tá mostrando aí para fazer a parte 2 dessa série. Tá bom, pessoal? Então, um detalhe importante, por que fazer uma planilha? Pessoal, olha só a importância de se fazer uma planilha. Os números normalmente nem sempre batem. Primeiro, porque ele coloca aqui, ó, de cara, ele já coloca aqui algo super estranho. Bota aqui total investido, 685. E a gente sabe que essa não é a verdade. A gente só investiu R$ 680. Tá? Então, outra coisa, aqui ó, já vem renda variável 693 e não é 693, é 695, tá? Mas ele vai ter as variações do dia, porque aqui já a gente comprou de 169,74 e já deu uma baixada, né? Então vai ter essas variações realmente aqui. E o outro ponto, vamos olhar aqui, ó, na conta extrato. Se a gente for olhar aqui em lançamentos futuros, olha lá, depois de 2 dias, que é quando faz a liquidação na bolsa de valor, a gente tem aqui esse saldo estimado de 14 centavos. Olha que legal. Aqui no fundo da planilha, saldo 14 centavos. Agora vamos ver o detalhe de onde a gente tirou esse aluguel aqui de 2 centavos, essa corretagem, onde é o melhor local para a gente enxergar essas coisas, nas notas de corretagem, tá? Então, a nota de corretagem é como se fosse uma nota fiscal de tudo que você fez na bolsa. Então, se você comprou uma ação, a bolsa te dá uma nota fiscal que chama nota de corretagem. Então, vamos abrir elas aqui. Vou abrir elas aqui. Vamos abrir a primeira. Então, aqui a primeira, ó, ela coloca aqui no dia, abertura aqui, dia 9/7, ela fez aqui uma liquidação de 2 cotas do BOVA11, tá? E ele me pagou aqui, ó, 1 centavo. Na verdade, foi 2 centavos, execução 1. Então, o que é que isso significa? Tem pessoas que fazem opções, não é o nosso caso, sem ter a cota. Então, ela precisa alugar a cota de alguém para poder fazer essa opção. E no nosso caso, a gente tem a cota, então a gente aluga, essa pessoa faz a cota, depois ela paga de volta para a gente e a gente recebe um percentual disso. Então foi por isso que ocorreu aí. A gente tinha 2 cotinhas, recebemos 1 centavo nessa nota. Nessa outra, vamos olhar aqui a outra nota. Nessa outra nota recebemos 2 centavos no dia 16/7. E nessa terceira nota recebemos 1 centavo. Tá? Então recebemos aí esses 4 centavos. Essa aqui é a nota fiscal da nossa compra. Lembra de BOVA11, já desse mês, 2 cotas. Aqui foi a opção a R$ 1,95. Então, ganhamos R$ 3,90. Olha ela aqui na planilha. Vamos olhar aqui. Olha aqui, BOVA11 171.
quando a gente abre duas cotas a 1,95. Agora vamos olhar no Home Broker. Ordens, período. Vou botar aqui de 6 a 8. E ela está aqui, BOVA 171. Foi uma venda de call de duas cotas a 1,95. Então, todas as informações batem, né? Então, vamos voltar lá. Então, agora a última aqui, que é a mais movimentada, vamos dizer assim. Porque ele separa essas notas fiscais, não botou tudo junto. Ele separa o que é aluguel, a nota só de aluguel, separa as notas só de opções e separa as notas só de ações. Tá? Ou seja, que ele chama de venda à vista. Tá vendo aqui, ó, à vista? Então aqui ele vai colocar, ó, a gente fez uma compra do BOVA11, duas cotas, a 169,58. Então tá aqui, BOVA11, duas cotas, 169,58. Perfeito. Vamos lá. Fizemos uma venda da Klabin 3, né? O F é porque foi fração, somente 3 unidades. A 3 é a ordinária. A 3,62 estou perfazendo um total de 10,86. Beleza, vamos olhar aqui. Klabin 3, F, 3 cotas, a 3,62. Então tá tudo beleza. E compramos, aqui compramos VGHF11, 3 cotas a 5,26, totalizando 15,78. Então, VGHF, 3 cotas a 5,26. Bacana, mesma coisa fizemos aqui. Olha aqui, ó, 3 cotas, ó, aqui em cima. 3 cotas, né? Eu boto menos na frente, porque foi uma compra, então a gente pagou, então saiu do nosso dinheiro. 3 cotas de 5,26, totalizando 15,78. Então vamos lá. Totalizando 15,78. Legal. E aqui embaixo das notas de corretagem, olha só, a gente fez uma venda, né, das 3 cotas do Klabin e recebemos 10,86. E fizemos as compras das duas cotas do BOVA11 e a compra das 3 cotas do VGHF11. Então ele coloca aqui, ó, ele fez a soma aqui, 15,78, que a gente tem que pagar, porque a gente quis comprar. E 339,16, então dá 354. Bora conferir aqui, para ficar preto no branco. Então, 339,16, 339,16 mais 15,78. 354,94 bate. Menos que a gente aqui na Klabin vendeu. Então, menos 10,86. Ou seja, a gente precisa pagar a B3 344,08. Olha, só que a B3 tem algumas taxas. Tá? A B3 tem algumas taxas e a corretora pode ter ou não. Então, nesse caso aqui, a B3 cobrou a taxa de liquidação, que é para efetivar a compra dos ativos, de 8 centavos, 344,08. É o que a gente tem que pagar para a B3. Só que a gente tem que pagar também esse imposto aqui de 8 centavos. Então, mais 8 centavos. E temos que pagar essa taxinha de 1 centavo. Então, temos que pagar também essa taxa de 1 centavo. Então, olha lá. Ou seja, débito de 344,17. Tá? Então,
e tudo que a gente pagou. Maravilha, então tudo entendido. Então vamos esperar até o dia 25 para a gente saber o que vai ocorrer da nossa carteira, tá bom? Agora, se a gente ganhar esses 15 a 20 reais, o que é que você sugere para que a gente compre? E conta aí, escreve aqui no comentário, não deixa de dar seu like para que a gente possa manter essa carteira com a alta rentabilidade. Um grande abraço, fica com Deus.